Vamos lá, pessoal, último bloco da aula de número 8, já com saudade, mas missão cumprida. Você que reservou 2 horinhas para ficar comigo aqui e aprender mais, né, que o seu concurso está chegando, já estou feliz. Valeu demais. Muito bem, vamos então aqui na fase da execução e agora conversar sobre os títulos executáveis. Esse é um ponto muito cobrado, chama atenção especial para você, futuro técnico do TRT. Os títulos executáveis são muito cobrados, não que não afaste para o analista, claro que não, mas para você que é técnico, preste atenção no artigo 876 da CLT, que assim dispõe. As decisões passadas em julgado, decisões passadas em julgado, ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, o que você sabe que, aliás, é regra no processo de trabalho, que os recursos são notados de efeito meramente devolutivo, sem nenhuma surpresa aqui pra gente. Segue lá. Os acordos, quando não cumpridos, acordo homologado tem força de sentença. Os termos de ajuste de conduta, o TAC, firmados perante o Ministério Público do Trabalho, e os termos de conciliação firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia. São executados pela forma estabelecida neste capítulo. Preste atenção muito na decoreba. Ainda mais você técnico, chama atenção. Se ele explorar nos termos da consolidação das leis trabalhistas, CLT, quais são os títulos executáveis, as decisões, as sentenças, os acordos, acordo homologado tem força de sentença, então as decisões, sentenças, os acordos homologados, que mais? O TAC, o termo de ajuste de conduta, o TAC, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, e o termo de conciliação, firmado perante a CCP, a Comissão de Conciliação Prévia. Esses são os títulos executáveis. Leva isso na sua cabecinha, leva isso para a sua prova. Eu vou só, é claro, subir o nível, não vou ficar só nisso não, pensando numa provinha mais trabalhosa, pensando também em você, meu amigo analista, vamos destrinchar isso daqui. Até porque, pela redação do artigo 876, você vê que nos títulos executáveis ele colocou tudo junto. Ele não diz o que é um título executivo judicial e ele não fala o que é um título executivo extrajudicial. Temos que fazer essa diferença, ok? Vamos lá, toma nota aí. Títulos executáveis, sentenças transitadas em julgado. Sentença da qual tenha sido interposto recurso, mas esse recurso não teve efeito suspensivo. O que eu falei é a regra pra gente. O acordo, quando não cumprido, os créditos previdenciários decorrentes das sentenças condenatórias trabalhistas. Você estudou isso comigo no artigo 114, inciso 8. Isso é um título executável? Claro que é. O TAC, o termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Os termos de conciliação firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia. Que mais? As multas impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, pelo Ministério do Trabalho. Você viu isso comigo também no artigo 114.7, na aula de competência. Volta lá que você vai ver. E novidade, cheque e nota promissória. Cheque e nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida trabalhista. Se o cheque e a nota promissória estiver aí com reconhecimento de uma dívida trabalhista, eles são títulos executáveis. Aí é claro, volta por favor. O que é título executivo judicial aqui? Vamos marcar. Sentença, título executivo judicial. Sentença, título executivo judicial, acordo não cumprido, título executivo judicial, todos os demais são títulos executivos extrajudiciais. Aí está. Agora eu separei direitinho para você os créditos, os títulos, perdão. Então você já sabe aqui. Não, só um minuto. Falha minha, deixa eu apagar aqui. Olha a falha do RR, vi logo. Créditos previdenciários das sentenças é de ofício. Então é um título judicial, está logo na própria sentença aqui. Aí já é rápido, é de ofício. Tudo bem? Tranquilo? Os demais títulos extrajudiciais. Atente-se bem isso daqui. Cuidado com um detalhe, com novidade. Novidade. Aí vem comigo. O CPC de 73, o CPC anterior, aí tem que fazer essa ponte. Ele entendia que o quê? Que uma vez de posse de um título executivo extrajudicial, faltava interesse de agir para o ajuizamento de uma ação na fase de conhecimento visando um título judicial. Vou repetir.
se você, para o CPC anterior, se você tem um título executivo extrajudicial, você não poderia ajuizar uma ação postulando um título judicial por falta de interesse de agir. O novo CPC passa a declinar que a existência de título executivo extrajudicial, o novo CPC, não impede a parte a opção, ele vai optar pelos processos de conhecimento, pela fase de conhecimento, a fim de estabelecer, de obter um título executivo judicial. E essa regra eu aplico sim, de forma subsidiária ao processo do trabalho. Atente-se bem ao artigo 785 que diz assim: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte... Opa! Sempre esqueço de mudar aqui. Não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter um título judicial. Então, atente-se bem aqui. Você tem na sua mão um título executivo extrajudicial, uma multa, o que for. Então, você ingressa com uma ação e agora você vai passar pela fase de conhecimento toda. Você preferiu. É demorado, você vai passar. Mas você sai de lá com um título judicial. Não disse que o título executivo extrajudicial deixou de ser executado. Não falei isso. Trouxe apenas uma opção em que você tem o título extrajudicial e passa a ter o título judicial com o ajuizamento da ação. É uma opção, é outro papo. Outro papo. Muito bem. Quem vai ter competência para julgar os títulos executáveis? Apreciar os títulos executáveis? É muito fácil. Se eu estiver falando de um título executivo judicial, quem vai ter competência para apreciar é o juiz que proferiu a decisão. O juiz que proferiu aquela decisão é o competente para apreciar o título executivo judicial, claro. Agora, se você estiver de posse de um título executivo extrajudicial, aonde que você vai iniciar a execução? Já que, se você, recordar a viver, tem um título executivo extrajudicial, você não passa pela fase de conhecimento, você entra direto na execução. Pagar ou garantir, não tem que discutir mais nada. Se você estiver de posse, por exemplo, de um acordo firmado perante comissão de conciliação prévia, esse acordo não foi cumprido, você tem na sua mão um título executivo extrajudicial. Tá. E vou executar ele aonde? Regra de competência territorial, artigo 651 da CLT, no local da prestação de serviços. Então, quem vai ter competência para apreciar um título executivo extrajudicial é o juiz da vara do trabalho do local da prestação de serviços, artigo 651 da CLT. Fechado? Muito bem, isso é bem tranquilo. Bom, e é claro que está aqui o artigo 877 da CLT, que fala basicamente isso. 877 no caput diz que é competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que estiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio, isso é para um título executivo judicial. E o 877A fala que compete para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Então, o juízo que teria direito para a fase de conhecimento, aí é lembrar da regra de competência territorial local da prestação de serviços. Basicamente é isso. Muito bem. Quando a gente pensa numa execução, a gente vai dividir ela por procedimentos, né? Quais são os passos da execução? O primeiro passo, sem dúvida, é a citação do réu, reclamado, executado, para pagar. Dispositivos estão aí. O segundo passo é a constrição de bens, se ele não paga. E aí eu falo da penhora, o ato de constrição máximo. Aí entra a defesa do executado, por meio de embargo de execução, e também a parte final, que é a expropriação de bens. Expropriação é avaliação e venda do bem. Como é que é essa primeira fase, essa primeira parte? A primeira fase é chamada de citação para o pagamento. E a citação para o pagamento é um ato pessoal, bem diferente da fase de conhecimento, que é a regra via postal. Aqui a citação é um ato pessoal, feita pelo oficial de justiça avaliador federal. Hoje, o oficial de justiça ele é chamado de oficial de justiça avaliador federal. Então, ele vai levar o mandado de citação para que o executado pague, não vai discutir nada, pague ou garanta ao juízo no prazo de 48 horas. Olha lá o artigo 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir o mandado de citação. Parou. Quem prepara esse mandado de citação é competência da Secretaria da Vara do Trabalho. Estudou comigo lá em Serviços Auxiliares, lembrou?
O oficial penhora, mas quem prepara esse mandado de citação é a Secretaria da Vara ao Trabalho. Tudo faz sentido agora. Volte lá. Mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas. Pague em 48 horas ou não paga. Garanta a execução sob pena de penhora. Dá lá o seu terreno, seu apartamento, um apartamento que você tenha, um automóvel. Então você paga ou você garante um bem para penhora. Basicamente é isso. Essa é a fase primordial, a primeira fase. Então a citação nesse caso, o mandado de citação, vai ser feito por quem? Pelo oficial de justiça. Então é chamado de uma citação pessoal. Deve ser feita na pessoa do executado, já que é pessoal, ou quem tem poderes para representá-lo. Então, essa citação pessoal é feita na pessoa do executado ou quem tenha poderes para representá-lo. O mandado de citação em penhora, ele deverá conter a decisão exequenda nela ou o termo de acordo não cumprido. Então, vai ter lá a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido. É possível ainda a citação por edital na fase da execução? É sim. Então, na fase da execução, é possível sim a citação por edital, desde que preenchidos 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos? O executado tem que ser procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas. Então, executado, procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas. E o segundo requisito, claro, é o executado não ser encontrado. Então, nesse caso, a citação por edital vai ser feita pelo jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da vara ou juízo durante 5 dias, tá? Essas são as regrinhas aí da citação editalícia. Pois bem, se foi realizada a citação, no prazo de 48 horas, o executado poderá adotar as seguintes providências, os seguintes caminhos. O primeiro, difícil na prática também, é ele pagar a dívida. Eu pago. Não pago. Garantir a execução, nomeando bens à penhora, ou manter-se inerte, que é o mais comum, manter silente. Eu vou ficar paradinho, não vou fazer nada. Fazer nada. Se ele nomear bens à penhora, ou se ele não nomear, ele vai ser penhorado. E para que seja feita a penhora de bens, eu tenho que observar uma ordem de preferência. A CLT não traz a ordem preferencial. Ah, então se a CLT é omissa, eu aplico a lei de execução fiscal. Aqui não. Aqui não, porque a própria CLT fala que ela é omissa, mas você vai aplicar as regras dos bens passíveis de penhora na ordem preferencial, estabelecidas hoje no artigo 835 do CPC de 2015. Era o antigo artigo 655 do CPC de 73, agora é o artigo 835, e aqui eu sugiro que você decore. Só uma passagem muito rápida. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. 1. O dinheiro é o primeiro, né? Em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Títulos de dívida pública da União, dos Estados, DF e cotações de mercado. Títulos e valores mobiliários com cotação de mercado. Isso tem que dar uma olhada e ler umas 3 vezes isso. Veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples, empresárias, percentual de faturamento da empresa devedora e por aí vai. Perdas inventários preciosos. Isso eu quero que você dê uma boa lida mesmo, porque esse dispositivo, analista então, ele despenca nas provas. Então aqui exige que de fato você tenha um conhecimento bem de decoreba, tá? Então essa é a ordem de preferência dos bens a serem penhorados. Tudo bem. O parágrafo 1º vem e fala o seguinte, aí nos interessa. É prioritária a penhora em dinheiro. É verdade, dinheiro é o número 1. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, a depender do caso concreto, o juiz pode converter essa ordem, vendo o que é melhor naquela situação específica. É muito mais livre agora o juiz para fazer tudo, né? Está podendo converter a ordem de penhora. Agora, lembrando que o dinheiro é o número 1. O dinheiro é a preferência da preferência. Essa é a grande verdade. Muito bem. A segunda etapa de uma execução é a constrição de bens. Quando eu falo em constrição de bens, essa é a oportunidade em que se realiza a penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Se o executado não paga, o oficial volta e penhora. Vim penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo.
observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. Artigo 833 fala o seguinte, olha lá, não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Então tem até aí um termo inicial aí de quando começa, né, a ser pago devendo. Quando ser pago se devido, né, claro. Cuidado. Dinheiro número 1. Se o dinheiro número 1 nessa ordem, nós temos que lembrar da penhora online. A penhora online que vem estampada agora no novo CPC, já vinha essa ideia, mas agora bem claro, e ela se aplica tranquilamente ao processo de trabalho. Contudo, observe um detalhe no CPC de 2015, no artigo 854. Para possibilitar a penhora em dinheiro, em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Muito bem, essa é a penhora online. Do próprio terminal, o juiz vai lá e bloqueia os bens. Primeira coisa, eu vou aplicar essa regrinha aí ao processo de trabalho? Você tem que se perguntar, para que eu li com Renzetti esse dispositivo? Porque o artigo 3º da Instrução Normativa 39 de 2016 diz que eu aplico sim o artigo 854 e os seus parágrafos ao processo de trabalho, que é o convênio do Bacen Jude, né? Da penhora online. Então tem que conhecer esse dispositivo e eu tenho que conhecer também os parágrafos dele. Agora, cuidado com um detalhe. Perdão. No CPC, para que seja feita a penhora online, exigiu-se o requerimento. Existe o requerimento, está escrito isso lá. No processo de trabalho, não. É desnecessário o requerimento para que se tenha a penhora online. Cabendo o juiz fazer isso, processar de ofício. O juiz é o diretor do processo, o juiz dirige. Então ele pode tranquilamente fazer a penhora online diretamente, sem nenhum problema. Tá? Bom, aí o artigo 854, parágrafo 1º do CPC, vem e fala assim. No prazo de 24 horas, a contada resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Pode ser que a penhora, a execução seja de 50 mil. E aí bloqueou 1 milhão do cara. Para que isso tudo? É só 50 mil. Então o juiz pode declarar de ofício o que está o excesso. O que é excesso pode liberar. Eu quero garantir só o que está na execução. Parágrafo 2º. Tornando-se indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou não o tendo pessoalmente. Beleza. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ele tem que falar isso, ainda remanesce indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros, estão penhorando demais, tá? Então ele tem que comprovar isso, ó, ainda penhorou mais. Então, tudo isso cabe ao executado provar. Sem delongas, né? Aí o parágrafo 4º fala: acolhidas qualquer das obrigações dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, a notificação da instituição financeira para que em 24 horas cancele a indisponibilidade. Pagou de outra forma. Pagou de outra forma? Pagou. Satisfez? Satisfez. Então, cancela aquela penhora. Tranquilamente. Bom, parágrafo 5º. Rejeitada ou não? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer.
Tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.